Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Graziana Santos, emissária do Mulheres UOL, e hoje serei a sua host. Minha função aqui é anfitriar e conduzir boas histórias. Eu estou aqui hoje com a Tatiane Turati, que é nutricionista, e estamos transmitindo esse episódio diretamente de um super evento, o Encontro Nacional O Feminino Moderno. E o tema da nossa conversa aqui hoje será sobre a liberdade de cuidar de você através da sua comida. Tatiane, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Então, eu e a Tatiane estávamos aqui conversando um pouquinho nos bastidores, e ela tem uma caminhada bem diferenciada pelo universo da nutrição, e eu gostaria de começar por aí, Tati, que você contasse para nós como que iniciou essa caminhada na nutrição. Claro, eu sou formada há 16 anos já. E eu sempre costumo dizer que eu nunca fui uma nutricionista muito convencional. Eu não atendo clínica e eu trabalho na extensão rural. A extensão rural é uma área que a nutrição tem pouca inserção ainda hoje. Mas é uma área onde a gente tem um contato direto com a produção de alimento, né, Grazi? É uma coisa que às vezes os nutricionistas pegam do alimento pronto em diante, né? Como consumir, o que vai fazer dentro do organismo. E na extensão rural eu tive o contato com o alimento antes disso. Né? Maravilhoso. Quem produz, como chega na mesa das pessoas. Ótimo. Só gostaria de avisar os nossos ouvintes que se tiver um ruído um pouco maior ao fundo, é porque nós estamos, como eu falei no início, bem no meio de um grande evento. Aqui a gente está fazendo tudo ao vivo e ao mesmo tempo, então é pela ambiência mesmo que tem esse ruído, mas nós vamos seguir aqui concentradas aqui na nossa conversa. Então, essa parte que você contou para nós, Tati, de que pegar o alimento lá de onde ele sai da terra. Isso. O que isso te trouxe desse olhar diferenciado? Como que isso ajudou a construir a Tatiane nutricionista? Que percepções tu acredita que te trouxe de diferente daquele profissional que já pega o alimento pronto? Muda totalmente, né? É uma outra visão. Porque a partir do momento que a gente consegue entender o sistema alimentar, o sistema agrícola brasileiro, a gente consegue ver a produção e o consumo de alimento sob uma outra ótica. E com isso também dialogar com as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, vou dar um exemplo prático disso que eu tô falando, né? Antigamente, lá, recém-formada, talvez eu fizesse uma dieta linda, maravilhosa para a pessoa com o ideal que ela tem para consumir, sem considerar a forma que ela vai preparar aquele alimento, sem considerar o local onde ela vai comprar aquele alimento e a relação dela e da família dela com esses alimentos, né? E hoje não, hoje eu tenho essa visão mais ampla. E Grazi, eu tenho também eu costumo dizer, um casamento, né, com a alimentação dentro e fora, na vida profissional e pessoal também. Porque eu me casei, eu acho que não por acaso, com um chefe de cozinha. É mesmo? Isso. E nós temos, então, um projeto juntos. Isso, eu estava aqui esperando aqui um momento de te perguntar desse projeto, porque esse olhar, né, Tati, já constrói muito da tua entrega profissional hoje. Esse olhar de acompanhar o alimento saindo da terra, como que é a vida desse agricultor, como que é esse sistema. É fantástico. Eu vejo que hoje, às vezes a gente pensa que o leite sai da caixinha, né? Exagerando aqui, mas porque a gente chega lá e tá tudo... Mas não é nem um exagero, né? Porque tem alguns documentários já, não um só, mas tem documentários mostrando que as crianças em grandes centros acham que o leite vem da caixinha. Eu acredito, porque é essa a nossa realidade. Então, muito legal isso, e eu gostaria exatamente que você contasse pra gente como que foi evoluindo essa tua jornada no sistema agrícola e essa relação com o alimento, até chegar naquele projeto incrível que você já me contou lá nos bastidores, que eu achei bem fantástico mesmo, e até quero depois
falar um pouquinho até da minha experiência pessoal um pouco com isso na pandemia, como foi. Mas vou deixar agora para você contar pra gente. Então, eu já tinha essa visão, né, da produção de alimentos, daí conheci o meu marido e ele é chefe de cozinha e eu também sempre gostei de cozinhar. Então, nós temos esse casamento dentro e fora. A vida profissional e pessoal é um casamento. E a gente fez uma live, eu pedi ajuda dele um dia, eu falei sobre os benefícios do manjericão, era um dia mundial da alimentação, os benefícios do manjericão, benefícios nutricionais, e ele falou como utilizar, né? Fez um molho pesto lá na prática, e a gente fez para algumas pessoas, assim, que era do meu trabalho na extensão rural. E passado alguns dias, uma das pessoas que assistiu a live encontrou meu marido no mercado e disse: "Ai, tu é o marido da Tati, eu vi a live de vocês. E tu sabe que eu vou te contar uma história, eu tava bem depressiva, assim, bem para baixo. Meu marido faleceu há alguns meses e quando eu vi a live de vocês, eu sempre gostei de cozinhar. Quando eu vi a live de vocês, eu já não cozinhava há muito tempo, bem desanimada, eu voltei a cozinhar." Ela disse, eu voltei a cozinhar, voltei a fazer as coisas e eu tô me reerguendo, eu tô com gosto pela vida. E ele chegou em casa e me contou e a gente disse assim, meu Deus, mas a gente tem tudo. Tipo, tem o conhecimento nutricional, tem o conhecimento técnico, de cozinha, né, que é diferente da gastronomia. E por que não aliar isso tudo e entregar isso para as pessoas? Né? Por que não fazer disso um projeto nosso? Né? Fantástico. Porque a gente tem muito a ver. E isso que tu tá falando, assim, algo para mim bem profundo, sabe, Tati? Porque a tua fala trouxe para mim a mensagem de que cozinhar é um ato terapêutico, mas de fato não da boca para fora. Não, isso. E quando você oportuniza isso para alguém, você vê um relato desse, você vê que não é sobre a comida, só sobre a comida. Exatamente. Então, conta um pouquinho pra gente sobre tudo que está envolvido nesse projeto, como tem sido, o que vocês levam para as pessoas. Isso. Nós temos, então, um Instagram e o TikTok, é o @cozinhandodescomplicado. E a nossa intenção ali é mostrar, assim, ó, que todo mundo pode cozinhar. Todo mundo. Que cozinhar não é um bicho de 7 cabeças, que dá para cozinhar coisas simples, dá para cozinhar coisas mais complexas, mais elaboradas, mais a nível de restaurante. Todo mundo tem a capacidade de fazer isso. E quando a gente cozinha, a gente tira a mente de outros lugares, coloca toda a atenção ali, né? E daí tem início, meio e fim. Tem um produto, um resultado daquilo que tu está fazendo. E isso é muito gratificante. Isso é poderoso, sabia? É poderoso. E daí tu começa a pensar no mercado, começa a ser um evento, né? Cozinhar começa a ser um evento. Tu vai ao mercado ou tu vai numa feira, tu conhece as pessoas que estão produzindo, daí tu conhece alimentos diferentes, porque tu começa a ficar em dúvida. Será que eu usei esse tomate? Tá dizendo esse na receita, mas será que eu posso usar esse? Eu nunca tinha prestado atenção nesse. Vou testar, às vezes eu faço isso, eu vou testar, não tem o ingrediente, eu vou testar esse outro. Ou assim, mas que interessante, eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma, esse corte, né? Ou, meu Deus, tava na cara, era tão fácil, podia ter feito, né? Vou fazer, vou testar. Então, tu coloca a tua energia, tua mente nesse lugar que é terapêutico e também traz saúde. Porque a partir do momento que tu começa a prestar atenção naquilo que tu tá consumindo, só ingerindo, né? Não só ingerindo, mas a prestar atenção em todo o processo disso, na elaboração, no cuidado, na apresentação, a partir desse momento, o consumo também muda, né? Começa a se preocupar em consumir coisas mais saudáveis, coisas mais próximas, que hoje a gente sabe, isso se chama cadeias curtas de alimentos, alimentos que viajam menos viajados. Olha que interessante. São alimentos mais saudáveis, né? Então, tu valoriza os alimentos locais, os alimentos de uma feira local, ou de um mercado local, ou de um vizinho, né? Que tu ganhou, uma fruta que tu ganhou, tu valoriza aquilo. Que incrível. E esse consumo se torna também mais saudável. Melhor. E Tati, falando do Instagram que vocês ensinam, né? O Cozinhando Descomplicado, que adorei que você falou que todo mundo pode, porque eu vejo, particularmente hoje em dia, que até pela rotina que as pessoas estão, que nós estamos, muitas vezes o ligar e pedir
É muito mais prático e você, quando vê, você já está fazendo isso no automático. Exatamente. Então, a tua fala trouxe muito isso para mim. Saia do automático. Isso. E presta atenção no que tu coloca na tua mesa, o que tu ingere, o que tu coloca na tua vida. Eu sempre digo nas palestras, nas coisas que eu faço, eu sempre digo a mesma coisa. Quem me conhece está cansado de ouvir isso. A indústria é feita para vender, né? E nós somos suscetíveis a todo o sistema, né? Então, quando a gente vai num mercado grande, as coisas que a indústria quer que atraiam nossa atenção estão num local que o nosso olhar vai primeiro, no meio, né? São coloridas, são bonitas, tem essa promessa de ser prático e de fato às vezes é prático naquele momento, né? E isso tomou muito a vida das pessoas. Até as cores, né? As cores têm um significado, a posição que elas ficam. A embalagem do produto, ela é desenvolvida por especialistas para estimular isso, tanto né? para adulto quanto para crianças, né? As crianças são mais suscetíveis, mas os adultos também são. Então, a indústria é feita para isso, é feita para vender. Só que o resultado disso, de um consumo excessivo de industrializados, está sendo provado hoje em dia. Já tem vários estudos mostrando que a relação de ultraprocessados, que a gente chama, que é aquele de saquinho, latinha, os ultraprocessados, tem relação com as doenças que a gente tem visto hoje, que dispararam, né? Diabetes, hipertensão, colesterol, em adultos e crianças também. Sim. Né? Então, a gente tem, de fato, essa relação. Quanto mais uso de ultraprocessados, industrializados, maior o nível de doenças. Menos saúde, né? Menos saúde. Então, a gente tem que fazer esse discernimento, né? E a tua fala traz para mim algo que se chama consciência. Será que a gente tem consciência do que a gente está ingerindo, sabe, Tati? Porque, falando até novamente da rotina, não que ela seja uma justificativa, a gente tem que se policiar, mas eu vejo que às vezes a gente não presta atenção nem no que está colocando na boca, sabe aquela, eu tenho 10 minutos aqui para almoçar. Exatamente. Sabe? Então, assim, se isso acontece dessa forma, que dirá de preparar um alimento, ter paciência? Isso. Eu converso com amigas que eu conheço e quando eu falo para elas que eu redescobri o gosto por cozinhar durante esse processo todo de pandemia, elas falam assim, eu gosto de poupar meu tempo. Eu não quero perder o tempo. É um tempo poupado agora, mas que mais tarde vai cobrar, né? Na saúde ou na educação alimentar dos filhos, enfim. Isso não tem volta, é isso, né? Não tem como ser um resultado diferente. E já ao contrário, né? Esse movimento contrário, eu sempre digo assim, que cozinhar, que se alimentar bem, também é uma forma de resistência. Resistência a esse sistema alimentar que nos é imposto, porque a grande indústria, assim, esses ultraprocessados, invadiram os locais, né? Eles têm um papel muito forte. A gente sempre tem uma tendência, alguns profissionais, inclusive, da área da nutrição, uma área médica, tem uma tendência a culpar a pessoa. Mas tu pode escolher comer uma coisa mais saudável. Mas a gente tem que pensar muito na disponibilidade que tem, né? Então, às vezes, não tem uma disponibilidade adequada de alimentos saudáveis. E daí vai a nossa consciência e a nossa liberdade. Que é o tema, né, do nosso podcast. A liberdade de poder cozinhar, de poder transformar a vida da nossa família, das pessoas com quem a gente convive, a nossa, através da cozinha. Porque se eu crio consciência sobre isso, sobre essa força da indústria, e mesmo exigindo um esforço e uma organização, porque ninguém consegue se alimentar bem sem organização, e eu assumo esse peso, digamos assim, eu vou colher algo bom, eu vou ter resultados. É uma mudança, eu vejo, de mindset, de pensamento e de estilo de vida. Isso. Compartilhando um pouquinho da minha história, na pandemia eu resolvi fazer reeducação alimentar. E foi um saco no começo. Mas assim, foi muito difícil. Por quê? Porque eu tinha que me planejar. Eu tinha que ir no supermercado e pensar todas as frutas, legumes, verduras,
que eu iria consumir aquela semana. Que não fosse uma quantidade exagerada Para não sobrar. Até para não estragar. E nem que faltasse muito rápido. E além do mais, quais as combinações eu poderia fazer desses alimentos para fazer várias refeições? No começo, Tati, foi muito difícil. Eu vejo que muitas pessoas desistem nesse início. E depois eu descobri um caminho viável para mim. Eu não ia comprar aqueles alimentos mais... compra semente tal, dificílima de achar. Não, eu vou achar um substituto. E fui indo e acabei redescobrindo esse gosto por preparar minha própria comida. Aí que nós entramos, descomplicando, né? Porque isso a gente tem que tirar da mente, que tem que ser alimento light, que tem que ser alimento caro, né? Claro, os alimentos hoje tiveram um aumento, né? Isso a gente sabe, mas no geral, todos. Mas não tem que ser aquele alimento de saquinho que vem lá não sei da onde, não. Quanto mais local, quanto mais nossa cultura, quanto mais nossa origem. Sabe a mandioca que a gente costumava, que os nossos pais, nossos avós comiam sempre? A batata doce, a farinha de milho, que é a polenta, que os nossos pais comiam. Por que a gente deixou de comer? Porque carboidrato faz mal, né? Carboidrato não faz mal. Isso é um mito. É a forma como a gente consome dentro do que a gente consome, né? O conjunto de coisas que a gente consome. Claro que se eu comer só carboidrato, vai faltar. Assim como se eu consumir só proteína, vai faltar outra coisa. Né? Se eu consumir só gordura, vai faltar. Né? Mas se eu comer só industrializado, também vai faltar o natural. Né? Então, a gente entra nisso, querendo trazer essa forma assim, ó. É possível comer saudável sem ser coisa industrializada, né? E também cozinhar em casa, de uma maneira fácil. Mesmo quem trabalha fora. Tem alguns alimentos, por exemplo, que ficam melhores quando reaquecidos, né? E a gente não sabe disso. Essa é a questão. Então não precisa comer aquela comida que tu comeria num restaurante. Se tu vai se planejar para comer bem, tu tem que pensar a forma de fazer isso. E a gente entra nessa ideia, assim, como cortar uma cebola mais fácil, como fazer um alimento que aquecendo depois Vocês fica melhor. Descomplicam a nossa vida. A ideia precisam seguir esse Instagram. Vocês descomplicam muita coisa, porque realmente a primeira fala que eu ouço das pessoas é que é difícil, que é complicado, que tem que se planejar, que tem, sabe? Isso. E uma coisa bem legal que você falou brevemente aqui, mas me contou um pouco mais nos bastidores, é sobre esse acesso a uma alimentação mais saudável. Então, por exemplo, o que está às vezes na nossa mentalidade é que, meu Deus, vou ter que andar quilômetros para achar uma feira orgânica. Ou gastar horrores, né? Sabe? Então, conta um pouco para nós, como que a gente adapta isso a uma realidade possível, que tipo de feira, que tipo de... Sabe? Como que a gente descomplica um pouco essa parte da aquisição dos alimentos mais saudáveis? Isso. A tendência sempre é ir para um grande mercado, né? Que tem a coisa já embaladinha. Já cheguei a ver bergamota, não sei se chama aqui bergamota, descascada, embalada com plástico, né? Numa bandejinha embalada com plástico em mercado. Mas se a gente for pensar nisso, é um contrassenso muito grande. Por quê? Porque a gente está tirando o invólucro natural que a natureza nos deu, porque dá cheiro na mão, e colocando num plástico, que é uma coisa que nem vai ser reciclada, né? Que vai poluir o meio ambiente. Então a gente tem que buscar opções mais saudáveis também para a compra, não só para o alimento. E as feiras locais costumam ser essa forma mais Aquelas fácil. De bairro, assim? Aquelas de bairro mesmo. Quanto mais próxima, lembra só, quanto menos viajado o alimento, mais saudável, né? Bom então, saber. Provavelmente aquele agricultor que está na feira, mesmo que ele estiver sozinho naquela feira, mesmo que ele não tiver tanta variedade de alimento, ele vai ter um alimento próximo de ti, da época, porque ele não é obrigado a ter, eu sempre digo isso, a gente não tem que comer tomate o ano inteiro, a gente não tem que comer maçã o ano inteiro, a gente tem que comer a fruta da época. Então aquele agricultor vai ter o alimento da época, o alimento que está dando bastante naquele momento. Então é esse alimento que é
no nosso contexto, no nosso ambiente O mais mais saudável. saudável. A natureza sabe o que A faz. nossa conexão aqui, exatamente. Sabe que você falando, eu lembrei que esses dias eu viajei lá para casa da minha família, que é no interior, e como isso é diferente. A feirinha de bairro é aquela feirinha assim bem dos produtos da época. Só que eu observo também o nosso comportamento do consumo, porque essas feirinhas de bairro, as frutas, os legumes, eles não são tão bonitos, vistosos, eles são pequenos, Isso. eles são, sabe? E aí às vezes as pessoas não querem. É que normalmente esses agricultores, uma coisa que é importante se falar, né, que a gente falou antes, eu quero repetir, todos os alimentos do Brasil são produzidos, 70% dos alimentos, 70% a 80%, isso é IBGE, tá? 70% a 80% dos alimentos que a gente consome são produzidos por agricultores familiares. Aqueles agricultores pequenos, não grandes fazendas, né, que produzem mais outro tipo de commodity, é outra coisa, milho, soja. Então, o agricultor familiar que produz os nossos alimentos, ele é um agricultor menor, né? Um agricultor que produz normalmente sem agrotóxico, porque aquele mesmo alimento que ele vende, ele consome, né? Então, sem agrotóxico, sem fertilizantes químicos, né? Claro, usam adubos mais orgânicos, né? Que é diferente. Então, talvez não tenha um padrão, o mesmo padrão que tem em grandes de produção. mercados. Isso. Não tem aquele tamanho. Mas em contrapartida, são os alimentos sem agrotóxicos, eles podem até durar mais. Eles têm mais nutrientes, mais antioxidantes, que é uma substância que protege as células. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. E vai muito da relação de confiança que a gente faz com esse agricultor. Isso é muito importante. Tu conhecer, fulano de tal, tu mora onde? Não custa nada perguntar. Mora onde? Faz o quê? O que tu produz? Quantas pessoas tem na tua família? Consegue para mim tal coisa semana que vem? Daí ele vê com o vizinho se consegue. Tem que criar essa relação. Uau, essa dica é bem valiosa, porque realmente, às vezes, é o próprio agricultor que está lá na feira. Eles vão de madrugadinha, montam tudo. Então, fazer esse vínculo. E é o consumidor que faz a demanda. É o consumidor que faz a demanda. Isso tenham em mente. Então, vocês, enquanto forem consumidores, podem pedir, consegue tal coisa? Eu acho que teria que comprar tal coisa. E eles vão, em cima disso, se organizando. Nossa, várias dicas que eu não imaginava, sabe, Tati? Realmente fazer vínculo com o agricultor, ir na feirinha, valorizar essas feirinhas. Valorizar. Geralmente cada bairro tem, ou às vezes tem num bairro vizinho, mas para mim o que é de mais essencial que tu tá trazendo, assim, é você ter consciência do que você coloca dentro do seu corpo, né? O que você ingere, o que você, assim. E também eu fiquei pensando aqui sobre todo esse ambiente que a gente prepara a comida, porque normalmente você reúne a tua família, tem os amigos, toda essa parte social. E até pra você. Às vezes eu preparo comida só pra mim. Mas eu vou te dizer, é tão bom depois sentar e comer é um ritual, a né? comida que eu fiz, sabe? Uma vez eu escutei a Paola Carosella falando que pra ela cozinhar era um ato poderoso. Mas porque você transforma aquele alimento que veio do agricultor em algo incrível para ser consumido, sabe? A gente, na verdade, tem que pensar assim, através da cozinha, a gente consegue honrar o trabalho dos agricultores e aquele alimento, né? Porque um alimento também é um ser vivo, né? Se a gente for pensar. Ele está morrendo para nos alimentar. Então, a gente consegue, através da cozinha, honrar aquele alimento. Porque uma coisa bem importante se falar, eu falei em ultraprocessados antes, um ultraprocessado não é um alimento. Um ultraprocessado é um produto alimentício. Traz alguns exemplos para nós desses ultraprocessados. Sim, vou fazer uma escadinha, tá? Isso está no Guia Alimentar para a População Brasileira. Vamos usar um abacaxi. O abacaxi, ele é fruta, é um alimento in natura. Um abacaxi em caldo é um alimento processado, porque é o abacaxi mesmo, mas eu vou estar acrescentando açúcar para fazer uma calda para conservar um pouco mais. Conservantes. É bom se a gente fizer em casa, tranquilo, menos quantidade
devemos consumir menos do que o alimento in natura. Mas um suco de abacaxi de saquinho, aquele pó, ou mesmo algumas marcas conhecidíssimas de líquido mesmo, litro, às vezes não tem abacaxi. Ele tem cor de abacaxi, cheiro de abacaxi, aroma de abacaxi, né? Cheiro, cor, sabor de abacaxi, mas não tem abacaxi. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, esse é um ultraprocessado. Então, é por isso que eu digo, esse não é um alimento. Assim como todos os salgadinhos, essas coisas assim. Exatamente, né? Tem iogurte, que a gente chama que às vezes nem é iogurte, né? O iogurte seria um alimento saudável, resultante da fermentação natural, né? O leite com um fermento natural, tá, o iogurte. Mas às vezes é uma sobremesa láctea. É muito açúcar, corante, estabilizante, não tem ali um alimento, não é considerado um alimento. Então, Tati, pelo que tu tá falando, é importante a gente ler o rótulo, né? Porque às vezes você acha que é um iogurte e lá tá escrito que não, tá escrito outra coisa que você acha que é, mas né, aquela bebida tal. Bebida láctea não é iogurte, né? Tem que ler. E assim, ó, mudou um pouco a rotulagem agora também. A gente tá em processo de mudança de rotulagem desde outubro desse ano. Mas eu sempre digo assim, ó, a melhor coisa é olhar lista de ingredientes. A lista de ingredientes dos alimentos deveria ter a ordem do que tem mais para o que tem menos. Sabe? Então, se tem como primeiro, num suco líquido, o primeiro ingrediente é abacaxi, quer dizer que tem abacaxi ali dentro, que o maior ingrediente é abacaxi. Mas a maioria dos sucos que for olhar não tem a fruta. Tem, né, a água, isso nem tem a fruta. E a gente não. Então, assim, leiam a lista de ingredientes. Sempre começa do que tem mais quantidade para o menos. Isso é a legislação brasileira, né? Ok. Assim como pão, uma série de coisas. Isso. Eu sempre falo, né? Às vezes diz lá que o pão é integral, mas não tem quase farinha integral na composição mas ali, se for né? ler ali, a primeira não é farinha integral, quer dizer que não é a maioria indo naquela receita, não tem. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Eu já decorei que é o que está escrito essa lá. É a farinha branca normal, que é a farinha normal. Tati, o tempo voa. Voa. A gente está aqui batendo um papo super gostoso, mas eu gostaria que tu contasse um pouco pra gente, se encaminhando aqui para o final, sobre o que mais que, no teu olhar, nas tuas lentes, na tua experiência, o que mais essa liberdade de cuidar de você através da comida, o que isso traz para as pessoas, seja de relatos que você recebe através do projeto de vocês, enfim, pelas tuas lentes, o que essa liberdade traz que a gente deve cultivar mais isso? Sim. Eu sempre digo que é quase um apelo que eu faço, né? Um apelo para que as pessoas prestem atenção naquilo que elas estão consumindo. Prestem atenção aos locais onde elas compram, que elas prestem atenção naquilo que elas estão trazendo para suas famílias, para os seus filhos, porque o que a criança consome até 3 anos determina muito do hábito alimentar dela, né? Então, se a gente tem informação, a informação mínima, o que a gente conversou aqui hoje, já tem essa informação, já tem um indício para onde ir, a gente consegue ter uma liberdade maior de fazer escolhas saudáveis e, a partir disso, trazer para dentro de casa mais saúde, mais integração, porque isso é uma coisa que a gente tem que fazer, trazer as crianças para ação. Ajudar, né? a preparar. Ajudar a preparar, conhecer o alimento, né? Elas não são obrigadas a gostar de nada, assim como a gente também tem nossas preferências, mas elas devem conhecer, sim, tudo, né? E só tem uma forma de fazer isso, quando se cozinha em casa, né? Valorizar muito o que os nossos pais e os nossos avós consumiam, né? Que a grande tendência hoje é retornar para isso, que são alimentos culturalmente importantes, né? A gente tem uma tendência muito grande a usar a cultura de outras pessoas, de outros países, né? Especialmente os Estados Unidos. O Brasil imita muito os Estados Unidos,
né? E não é um bom parâmetro para a cultura alimentar, né? A gente tem a nossa cultura aqui no Brasil, que é muito diversa. Aqui de Santa Catarina uma, Rio Grande do Sul é outra, Nordeste é outra, mas valorizar sempre a nossa cultura local, isso já é um bom indício de como trazer saúde para o nosso local, para a nossa família, para os nossos amigos. Né? Então, é quase isso que eu sempre digo, quase um apelo, prestar atenção naquilo que a gente consome, onde compra, como faz, se aquilo é nosso mesmo ou não, e valorizar isso. E preparar do seu jeito, às vezes as pessoas falam, mas eu não aprendi muito a cozinhar e tal. Tem o teu Instagram. Isso aí. Né? Eu vejo que durante esse processo todo de pandemia cresceram muitas páginas ensinando a cozinhar porque as pessoas ficaram mais em casa e puderam ter mais contato com esse. É um ritual de transformação do alimento, é um ritual que você junta as pessoas ao redor da mesa e geralmente vem muita risada, muita conversa, muita coisa. Então, realmente, isso é mais do que só o alimento. É bem importante. Porque a diversidade, né? Não consumir sempre a mesma coisa, diversificar isso, também é saúde. Também é um dos preceitos da alimentação saudável. E que, se eu consigo manter essa diversidade, cozinhar para fazer coisas diversas, eu já estou trazendo mais um ponto importante. E o legal é você ir se arriscando. Esses dias eu eu gosto tanto de risoto, mas acho tão difícil cozinhar aquele arroz. Eu pensei, vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou aprender a fazer, eu vou fazer com o arroz que tem em casa também, às vezes sai com o que tem. E quando eu fui comer, eu falei, nossa, ficou tão melhor do que eu esperava. Ai, que bom. E isso também é algo pessoal. Você vê que você faz, que você dá conta, que vai sair do teu jeito, às vezes é simples, mas foi você quem fez. Isso, e é uma valorização pessoal mesmo, né? E a família reconhece isso também, né? Quando a gente se empenha para fazer uma coisa, né? Depois, talvez no futuro aquela coisa pode até virar uma receita da família. É verdade, que são as melhores. Nossa, papo delicioso de saber um pouco sobre isso. Você falou também sobre valorizar a nossa origem, nossos pais, muito importante. Eu fui criada na beira da praia, então sempre tinha muito peixe fresco. Coisa boa. Então, hoje, na hora do almoço, no restaurante aqui próximo ao evento, tinha peixe. Eu falei, é isso que eu vou comer, não vou comer as outras coisas. É isso, porque quando eu como aquilo ali também eu me conecto com essa minha origem. Eu lembro do meu pai, eu lembro de onde eu vim. E para mim a comida também tem esse significado. Eu digo que é uma nutrição afetiva, né? Nutrição afetiva. Isso. Que delícia. Então, eu quero convidar as pessoas que estão nos ouvindo a seguir a página da Tati, Cozinhando Descomplicado, a compartilhar o nosso podcast com o maior número de pessoas e amigas que vocês puderem, para que essa mensagem tão importante que a gente tratou aqui hoje possa chegar ao maior número de pessoas. Tati, muito obrigada. Foi assim, um prazer estar contigo. O prazer foi meu. Muito obrigada. E nos sigam lá no @Cozinhando Descomplicado. Obrigada. Até a próxima. Até.